Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de casa que estão acompanhando mais uma sessão desta Câmara. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da segunda sessão ordinária, da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura, em 2 de março de 2026. Solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda à chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Danilo Lima Cipollini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Através do ofício 44 de 2026, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 7 de 2026, que dispõe sobre a instituição do auxílio alimentação aos servidores públicos do Poder Executivo do município da Estância Climática de Caconde e da outras providências. Encaminho o referido projeto para as comissões de Justiça e de Finanças. Projeto de lei número 1 de 2026, do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, que declara de utilidade pública o União Esporte Clube, associação sem fins econômicos, que desenvolve no município de Caconde projetos esportivos e comunitários voltados à promoção da prática gratuita de esportes, da cidadania e da inclusão social e da outras providências. Encaminho o referido projeto do Legislativo para todas as comissões. Recebemos o projeto de lei número 4 de 2026 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$120 mil do orçamento municipal e da outras providências, com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Finanças. Recebemos também, com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Finanças, o projeto de lei número 5 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$14.400 do orçamento municipal e da outras providências. E também, com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Finanças, projeto de lei 006 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$379 mil do orçamento municipal e da outras providências. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação o requerimento número 1 de 2026, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações para a aferição da efetividade do alcance social do auxílio transporte estudantil instituído pela Lei Municipal número 3027 de 2025. Indicação número 9 de 2025, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito, por meio do setor competente, que seja realizada a manutenção completa do Cristo Redentor no distrito de Barrânia. Indicação 10 de 2026, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito, por meio do setor competente, que seja realizada a colocação de manilhas no entorno do córrego do Timóteo, no distrito de Barrânia, sentido Cabo Verde. Indicação 011 de 2026, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito, por meio do setor competente, que sejam tomadas providências com relação a açude que pode romper no assentamento pecuária. Indicação 12 de 2026, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito, por meio do setor competente, que sejam realizadas manutenção e limpeza das cacimbas com urgência das seguintes estradas dos bairros rurais: Cascalho, Serra do Cigano e bairro Boa Vista, sentido a nova barragem. Indicação 03 de 2026, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja realizada com urgência a manutenção das estradas do bairro Bom Jesus, com a aplicação de cascalho e roçadas das laterais. Indicação 014, também de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam realizadas providências urgentes para manutenção e reparos na rua Gustavo Cassiolato,
Rua do Campo União. Indicação 15 de 2026, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao Executivo a necessidade de instalação de para-raios em pontos estratégicos da cidade. Indicação 16 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfuga Maguim, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de providenciar urgentemente a limpeza e manutenção de terreno público nos fundos do Clube da Terceira Idade, bairro Cristais. Requerimento 2 de 2026, de autoria do vereador Richard Silva Ferfuga Maguim, requerendo ao senhor prefeito providências estruturantes para a salvaguarda do patrimônio cultural, material e imaterial, direito constitucional à cultura, omissão estrutural na política cultural municipal, violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade no tratamento das manifestações culturais tradicionais, risco institucional e financeiro na política de turismo, da DITUR. Caminho referido o requerimento para a Comissão de Justiça. Requerimento 3 de 2026, também de autoria do vereador Richard Silva Ferfuga Maguim, requerendo ao senhor prefeito comprovação da legalidade estrutural da atuação pericial decorrente do Decreto 4.091 de 2025, especialmente quanto à previsão normativa no regime jurídico municipal, a designação formal da médica reguladora e a vedação de recusa de atestados pela ausência de CID, com vistas à prevenção de nulidades administrativas e impactos financeiros ao erário. Caminho referido requerimento para a Comissão de Justiça. Requerimento 4 de 2026, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito que informe os motivos da água estar chegando com coloração escura e aspecto sujo nas residências do município. Caminho referido requerimento também para a Comissão de Justiça. Requerimento 5 de 2026, também de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito informações com relação à falta de água em nossa cidade. Caminho referido requerimento para a Comissão de Justiça. Terminado o expediente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação vamos se reunir logo após o término dessa sessão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças vai reunir em conjunto com a Comissão de Justiça após essa sessão. Então, estão designadas as duas comissões após o término desta sessão. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro e secretário que faça a chamada regimental. Adilson Severino de Souza, Presente. Daniel Feliciano, Presente. Danilo Lima Cipollini, Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior, Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Biondi, Francisco de Assis Xavier Monteiro, Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes, Presente. Richa Silva Ferfuga Maguim. Presente. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação o projeto de lei número 4 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 120 mil do orçamento municipal e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, enviamos para apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a organização dos repasses ao segmento do terceiro setor, previsto no orçamento do programa do município da Estância Climática de Caconde, exercício de 2026, em obediência à Lei 13.014, de 31/7/14, e à fase 5, Sistema Aldesp. A elaboração do projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor. Os repasses ao terceiro setor baseiam-se na sua capacidade de executar políticas públicas e prestar serviços de interesse público de forma complementar ao município, abrangendo áreas como educação, saúde, esporte e assistência social,
atuando como parceiro na busca de bem-estar social. O apoio financeiro é justificado pela sua efetividade na entrega de ações à população, especialização técnica e operacional em diversas áreas. O presente projeto de lei tem por finalidade suplementar a dotação orçamentária com o valor financeiro correto para que haja transferência do mesmo para a entidade do terceiro setor, Irmandade de Misericórdia de Caconde, onde será executado em cirurgias urológicas eletivas, reduzindo a fila de espera. Por outro lado, permanecemos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. E reafirmamos a certeza de que os senhores edis saberão dar ao projeto a atenção a que faz jus, por ser o mais importante instrumento de viabilização das ações que o município realiza para bem servir a população. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, o projeto de lei 5 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de 14.400 do orçamento municipal e da outras providências. Senhor presidente, nobres vereadores, estamos submetendo à apreciação dos vereadores o presente projeto de lei que visa suplementar dotações orçamentárias discriminadas com a finalidade de ajustar as dotações até findar o exercício. O município receberá recurso oriundo do governo federal no valor total de R$ 14.400, que serão destinados ao cofinanciamento das ações do AEPETI, ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, em conformidade com as normativas federais vigentes e as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. É oportuno esclarecer que essa ocorrência se faz necessária para que possamos adequar o orçamento que sofre alterações no decorrer do exercício. Aproveitamos o ensejo e renovamos o protesto de estima e consideração. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda, em única discussão e votação, o projeto de lei 6 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 379 mil do orçamento municipal e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, nobres vereadores, estamos submetendo à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei que visa suplementar as dotações orçamentárias discriminadas com a finalidade de ajustar as dotações até findar o exercício. O presente projeto tem por finalidade abrir um crédito especial para utilizar o saldo existente em 31/12/2025, oriundos da transferências especiais 35.08.702, retroescavadeira. É oportuno esclarecer que essa ocorrência se faz necessária para que possamos adequar o orçamento. No aguardo do entendimento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Aproveitamos o ensejo e renovamos o protesto de estima e consideração. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Em discussão, a matéria que foi lida. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Só para traduzir aí o que foi falado, e foi falado bem, mas essa lei é para a gente recepcionar no orçamento da cidade o valor que a gente conseguiu conquistar o ano passado junto ao deputado federal Jonas Donizete, parceiro da cidade. Eu estive em Brasília em maio, se eu não me engano. A indicação da emenda veio logo depois, o pagamento veio ali para setembro, o dinheiro está na conta, foi aberta a licitação recentemente, teve o vencedor, o dinheiro está no caixa, mas agora precisa pagar, e para pagar precisa adicionar aprovar essa legislação. Então, estou explicando isso até mais para a população, né, porque as pessoas cobram a gente que precisa da máquina e a máquina não sai. Mas é isso, tem todo um caminho, que é um longo caminho burocrático para que a gente consiga fazer a compra, e a compra está aí, né? Na verdade, autorização orçamentária para que a prefeitura possa fazer o pagamento e receber a máquina. Então,
talvez o penúltimo passo, né? Que depois disso é só pagar para a máquina chegar na cidade e ajudar os agricultores aí. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos em única discussão e votação o requerimento 1 de 2026, de autoria do vereador Richard Silva Ferfuglia Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações para aferição da efetividade do alcance social do auxílio transporte estudantil instituído pela Lei Municipal número 3027 de 2025. Em discussão, a matéria que foi lida. Presidente, peço a palavra novamente. Palavra concedida. O requerimento, eu até me antecipei um pouco, tá? Mas já conversei, inclusive, com a diretora, a Rosana, tive uma boa conversa com ela na semana passada, tive presente na diretoria, né? na casa que foi restaurada, a gente conversou bastante, acho que deu mais de hora, e o papo era principalmente sobre a execução da nova legislação, né, da qual fui autor e os colegas apoiaram, e o prefeito acertadamente apoiou através da diretora. E a intenção, e eu disse isso a ela, é que a gente consiga, como é algo novo, que a gente consiga acompanhar se de fato teve um impacto e vai ter um impacto positivo na vida das pessoas e quantas pessoas serão beneficiadas, para que a gente possa entender se o programa tem condição de ser aumentado, ser expandido ou não, ou se precisa melhorar alguma coisa. Então, a intenção era essa. E a conversa nossa, ela foi franca, porque, como é algo novo, é evidente que o departamento está se organizando para recepcionar a documentação e analisar de maneira mais coerente, mais organizada possível, dado que são mais de 200 inscrições, né? Nem todos eles têm direito, mas alguns desses terão um direito adicional, que é o que dificulta um pouco a análise documental. Então, imagina os servidores da educação tendo que fazer conta, ter que analisar documento por documento. E a gente teve essa conversa de que estarei à disposição do departamento para fazer esse diálogo com a moçada mesmo que for preciso, com o departamento, enfim, para ter paciência, que nesse primeiro momento será algo experimental e, né, como tudo experimental, pode ter seus percalços aí no meio. Mas a intenção do requerimento justamente é, ao longo do tempo, a gente avaliar nesse primeiro semestre o impacto disso na realidade. Então, ele está caminhando hoje, mas muito provavelmente será respondido bem mais adiante, porque ainda está em execução a análise das inscrições. Deve demorar março todo para que todo mundo seja beneficiado com a bolsa, porque todo mundo será já beneficiado com o que é de direito, né? Todo mundo tem o direito ao acesso. Agora, a bolsa, eu acho que vai ter um pouquinho mais de demora, porque está se acertando lá dentro do departamento. Fora isso, bom, na verdade é isso, a intenção é acompanhar esse programa que a gente fez parte e fiz questão de deixar claro para a diretora de que, como fiz parte desse programa, que a gente não recue e faça parte, inclusive, da execução disso, sem nenhum problema, e eles abriram o departamento para a gente. Mas nesse sentido. Obrigado, presidente. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Essa palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, à mesa diretora, aos nobres colegas, o pessoal que está aqui presente e a todos que nos acompanham em casa. Bom, eu tenho sido abordado na rua perguntando pelos servidores, né, a questão do plano de carreira, né, em que pé que está, se já vai votar, porque muitos deles estão falando que o plano já está aqui. Aí eu estou explicando para o pessoal, né, que foi retirado, né, na véspera da audiência o ano passado,
né, para fazer os ajustes necessários lá, atender as exigências do Ministério Público, né, as melhorias que os departamentos acharem que fossem para fazer, e a gente está aguardando o reingresso do plano de carreira, né, que o plano de carreira ainda não está aqui na casa, né, a gente está aguardando o Executivo reingressar ele, para a gente fazer uma nova análise, né, e agora dar uma cobrada também, né, ver que o Executivo se pensa com um pouco mais de carinho, né, com um pouco mais de urgência, por conta que depois, com essas exigências, aí chega o plano de carreira que eles querem que a gente vote lá com 2 semanas, 3 semanas, por causa de prazo, né? E a gente precisa de passar pelas comissões, provavelmente, como vai ser reingressado, fazer nova audiência pública, ouvir novamente, né, discutir as alterações que teve, né? Então, pedir para o Executivo, né, analisar com carinho, né, e com um pouco mais de urgência, para não ficar também, chegar aqui e a gente ter que fazer às pressas, né? Só isso, senhor presidente. Obrigado. Mandou bem. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Eu queria complementar o que o Danilo falou, o colega, que eu concordo com ele, porque a gente disse semana passada sobre isso, e eu vou dar um passo para frente também, porque isso tem causado, principalmente na educação, um problema de organização, no sentido de coordenação, de setores ali que precisam de uma confiança estratégica importante, e também de professorado, assim. A gente vê um milindre, assim, por conta da falta desse plano, né? Se pode contratar, não pode, se até quando a pessoa vai ficar no cargo. Aconteceu isso ano passado, a gente não pode dizer que não aconteceu. E se estender mais esse ano, a gente pode ter um problema aí com relação a isso também. De qualquer maneira, vai demorar, né? Porque quando vier para cá, a gente vai discutir ele de novo e tal. Mas, enfim. Mas uma coisa é importante dizer, para onde a gente tenha, pelo menos eu tenho andado, eu afirmo categoricamente que é um passo importante e um passo acertado o plano e a reestruturação. Evidente que com os acertos vai dar um passo melhor e tal. Então, que ele venha logo e a gente consiga dar o devido andamento. No mais, semana passada eu tinha dito algumas coisas com relação às cobranças e pedidos. Eles se mantêm com a mesma propriedade, porque precisam se manter. Tem alguns ofícios que eu já encaminhei que foram respondidos devidamente, outros ainda eu aguardo a resposta, mas sei que serão respondidos, principalmente na educação, como eu disse, tive uma boa conversa com a diretora, que tirou algumas dúvidas, mas outras ela vai colocar no papel, e assim que eu receber eu consigo me manifestar melhor, mas a recepção foi importante porque a gente tem sofrido, e a gente precisa analisar qual é o ponto, o marco zero desses problemas, que é a questão estrutural. Com as chuvas que aconteceram recentemente, a gente viu que as escolas estão fragilizadas. Água dentro das creches, das escolas, você viu que a estrutura não aguentou. Isso é muito sério. E a gente sabe que estrutura não estraga de um dia para a noite. Então, aconteceu em algum momento. E qual momento que foi? Tem uma forma de saber disso, que são as análises do Tribunal de Contas. E eu solicitei esses documentos do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas vem praticamente a cada um ano para fazer aquela pesquisa em loco, para saber como que está a estrutura de cada escola. Isso acontece na educação e na saúde. E eu não pedi apenas desse mandato, pedi do mandato anterior. Porque se os pedidos de reforma, de organização das escolas e do modo geral da educação, que os índices estão embaixo, continuaram ou não foram modificados durante a gestão anterior e foram repassados para essa tem um grande problema na mão. Não só a responsabilidade de tocar, mas reparar um erro passado. Que aí eu suspeito de que, com as chuvas, e foram chuvas fortes, mas com as chuvas,
mostraram a fragilidade do setor de educação. Então, o meu pedido hoje é uma investigação sobre essa questão estrutural e um apoio, inclusive, ao setor de educação, no sentido de tentativa de realmente de emendas, o que for necessário para tentar tirar dessa situação que se mostrou, de fato, fragilizada. E mais, é o setor que recebe muita verba. Se é suficiente, a gente vai avaliar. E a gente vai conseguir avaliar através da execução da legislação, de minha autoria também, que é a transparência das escolas municipais, que já está sancionada desde o ano passado. Esses dados que eu estou solicitando, por exemplo, já era para estar no site da prefeitura, que eu não preciso ficar solicitando nada, já era para estar lá. E, de acordo com a diretora, foi mandado para o jurídico deve complementar isso até para implementar essa legislação. Tá? Então, é basicamente uma investigação e fiscalização no setor de educação, que é o setor que mexe com alto número de funcionários e uma enormidade de crianças da nossa cidade, que envolve a família da cidade, que, com razão, se preocupa com a segurança e o bem-estar das crianças na cidade. Então, a escola tem que ser um lugar de segurança. No mais é isso, presidente. A gente vai aguardar as respostas dos requerimentos para a gente poder trabalhar. Tá? Agradeço. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite, pessoal que está aqui. Boa noite, pessoal de casa que está assistindo. Boa noite a todos os vereadores que estão aqui. Boa noite, senhor presidente. Então, o que eu tenho que falar é o seguinte: muitas pessoas, né, vêm cobrando o negócio das estradas, porque agora está acabando a chuva, então ficou as estradas aí bem ruins, né? Então, eu também tenho cobrado, talvez eu não faça indicação aqui, mas eu tenho cobrado bastante o diretor da estrada, tenho cobrado o alemão, que faz parte lá da estrada, aqui na cidade tem cobrado o Cione, que tem servido eu também em algumas coisas, tem cobrado, né, o Cristiano. Então, até lá na Serra do Cigano, hoje a Beth fez indicação, foi muito bom, porque reforça, né, o pedido da gente também, porque lá está terrível mesmo, não está tendo condições de passar carro. Eu fui lá, está fazendo uns 15 dias mais ou menos que eu fui lá, e está problema mesmo, não sobe carro, não desce carro, está horrível. Então, conversando com o Cristiano, ele falou que daqui a uns dias já está indo lá. A beira do rio também, estou pedindo para passar lá na estrada principal. A máquina era para estar indo agora semana que vem, mas deu um problema na máquina lá, então talvez vai atrasar um pouquinho. Já tem umas máquinas trabalhando aí já na região, na Serrinha, já estão começando. Tem outras máquinas que foi lá para Santa Quitéria também, que está trabalhando lá também. Tem também, que Danilo, a gente pediu uns dias atrás, lá na Carlos Gomes também, lá no final da Carlos Gomes também. Foi bom, a Beth também pediu, reforçou, e quero agradecer eles, que eles foram lá e fizeram, né? Então, só tenho a agradecer o que está fazendo. Sei que é muito difícil, né? Com o tamanho do município de Caconde, as estradas, 2.400 quilômetros aí, 2.500 quilômetros. Então, não é fácil, depois de passar tanta chuva, né, e estragar todas as estradas, deixar bastante buraco, e agora poder pôr elas tudo em ordem de novo. Então, peço um pouquinho de paciência, que eu sei que não é fácil, mas eles estão correndo atrás, e daqui a uns dias, se Deus quiser, essas estradas vão estar todas boas, e é isso aí. Quero agradecer a todos. Muito obrigado. Peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos, primeiramente ao presidente, aos meus colegas vereadores, a quem está aqui na Câmara. Agradeço imensamente pela presença, também quem está assistindo pelo Facebook. É muito importante, né, estar presenciando todo o trabalho que é feito aqui por todos os colegas. Eu sou a primeira a estar falando para toda a comunidade, quanto eu e os meus colegas estamos trabalhando, cada um da sua maneira, mas estamos todos com o mesmo objetivo, a mesma missão de fazer o melhor pela nossa cidade. Eu tenho hoje uma notícia muito, muito boa, estou muito contente, que há alguns dias atrás eu estive no gabinete, né, do deputado estadual Barros Munhoz, fiz algumas solicitações para ele, pedi inclusive uma ambulância que, felizmente, já tive rapidamente a informação que foi liberada pelo governo do estado. Então,
Caconde, em breve, né, segundo a assessoria do deputado, em breve vai receber essa ambulância. É uma notícia maravilhosa, porque a gente sabe quanto o setor saúde, né, o nosso colega Edinho aqui, sabe exatamente o sufoco que é para o setor saúde, o transporte, e uma frota renovada, sem dúvida nenhuma, ajuda não só a prefeitura, né, a economizar, a ter mais... trabalham a todo vapor, então precisam dessa frota renovada, mas principalmente os pacientes, né, que vão ter mais conforto, mais segurança com essa ambulância e com outras que virão com certeza. Então, para mim, é uma excelente notícia, tenho certeza que para todos vocês aqui, para os cacondenses, então, em nome de todos, eu agradeço, mais uma vez, a mais essa benfeitoria do deputado estadual Barros Munhoz, que a gente está junto trabalhando por Caconde. Outra excelente notícia, que eu consegui também em parceria com o deputado federal, delegado Bruno Lima, da Causa Animal, consegui um castramóvel para Caconde. Até ele viria dia 2 de março, né, consegui uma data bem anterior, porém, por conta do carnaval, esse castramóvel, em algumas cidades, como já é agendado, né, as datas, tiveram problema por conta do carnaval, não conseguiram fazer, executar esse programa em algumas cidades. Então, acabou que atrasou para a nossa cidade, e esse castramóvel vai chegar em Caconde dia 18 de março. Né? Até acabou ficando assim um dia antes do castramóvel, que o nosso querido vice-prefeito conseguiu também, né, junto com o deputado dele. Mas, enfim, então, muita gente perguntando, questionando, Beth, mas nunca tem castramóvel, a gente consegue agora, mas um perto do outro, né, um dia 18 de março e outro dia 19. Mas não tem problema, pelo menos vai vir, e graças a Deus, eu já recebi a notícia que o cadastro foi feito até além do número de vagas. Eu estava preocupada, porque a gente sabe que 2 castramóveis pode ser que não conseguiria o número de animais. Tem muita gente em várias cidades, inclusive bem maiores que as nossas. Eu tive o conhecimento que muita gente não fez, então, assim, acabou sendo... vagou muito o número de castrações. Isso é uma pena, porque as pessoas precisam aproveitar essas castrações gratuitas para eliminar o grande número de animais abandonados. Ou seja, eu estava temendo que a nossa cidade não fosse aproveitar, né, tendo em vista 2 castramóveis. Né? Então, para mim, é uma notícia maravilhosa. Eu queria agradecer a todos os tutores que tiveram essa responsabilidade, né, de fazer essas inscrições. Então, só desse meu castramóvel, que veio através da minha parceria com o deputado delegado Bruno Lima, já fizeram além de 240 inscrições. Então, isso é maravilhoso, excedeu o número de vagas. Então, eu espero que os tutores realmente compareçam, né, aproveitem essa castração gratuita, que, com certeza, vai ajudar a gente a eliminar o grande número de animais abandonados que a gente tem na cidade, causando tanto transtorno. É isso. Só para completar e finalizar, eu, inclusive, estou sabendo também que a gente está tendo caso daquela doença viral canina, né, altamente contagiosa, que é a sinomose. Ela também leva o cachorro à morte. E o vírus dessa doença fica muito tempo no ambiente, então é uma doença gravíssima. Infelizmente, pelo custo da vacina, muitos tutores não dão a vacina para o seu pet, né, para o seu cachorro. Então, a gente está aparecendo agora muitos animais, muitos cães contaminados com a sinomose. Queria até fortalecer a ideia para os tutores procurarem os veterinários, porque não existe essa vacina gratuita, ela tem um custo até, como eu falei, elevado, mas procurem vacinar os cães. E diante do castramóvel, dos 2 castramóveis que a gente vai receber agora, né, dia 18 e dia 19 de março, o número de cães que vão estar na Praça Matriz vai ser grande, então há a possibilidade desse contágio, né, dessa contaminação ficar ainda mais acentuada. Então, já tomei essa providência aqui pela Câmara, fiz um ofício destinado à vigilância sanitária e zoonose da nossa cidade, pedindo para que eles façam aquela ação de desinfecção, descontaminação ali na praça, um dia antes e um dia depois do castramóvel, que seria aquele usado cloroativo. Né? A gente faz isso para descontaminar o ambiente, principalmente quando o ambiente público, né? A gente tem o dever de cuidar, de zelar, não só pela saúde dos animais, mas também pelo bem-estar, né, das pessoas. Então, é isso. A gente está ciente dos problemas, a gente está correndo atrás. Eu, né, mais do que nunca, estou aqui no dever de representar a causa animal, que ela traz benefícios não só, né, para os animais, evitar o sofrimento, mas também para os tutores e para toda a nossa comunidade. É isso. Muito obrigada. Boa noite. Senhor presidente. Alô? Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite. Boa noite, nobres colegas. Boa noite aos funcionários aqui da Câmara. Boa noite ao público presente. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, vou ser rápido também. Só para deixar registrado que no dia 26/2, quinta-feira passada, nós estivemos lá no Palácio, eu, o novo vereador Edinho, o novo vereador Paulo Cotrim e o novo vereador Daniel. O Danilo, desculpa. E tivemos lá na Defesa Civil, onde nós fomos muito bem atendidos pelo coronel responsável hoje lá pela pasta, e fomos tomar informações sobre o caminhão-pipa, e fomos informados por causa desses desastres naturais que ocorreu, principalmente lá na Baixada, né, Santista, e ali no litoral norte também, Ubatuba e outras regiões. Então, foi adiado essa entrega do caminhão-pipa. E solicitamos também aquele resíduo do asfalto, fala placa, as coisas, e ele deu o protocolo, né, do ofício, e ficou de nos atender até o prefeito, que o prefeito também fez o requerimento. E fomos muito bem orientados também, senhor presidente, nobres colegas, né, público que está nos ouvindo e assistindo. Como diz o nobre vereador Paulo Cotrim, as estradas estão bem deterioradas. E isso, algumas pontes, algumas manilhas, e fomos muito bem informados sobre a duelas. Então, entrar no sistema, fazer o pedido, que eles mandam os técnicos aqui para analisar o diâmetro, a altura, o tamanho. Então, nessa parte, fomos muito bem atendidos dessa vez. Agradecer a todo o pessoal da Defesa Civil que nos atendeu lá. E, na sexta-feira, dia 27, também estive em São Paulo, na Bolsa de Valores, onde teve a presença do governador do Estado, né, do Tarcísio de Freitas, sobre ocorreu, né, o leilão da Rota Mogiana. Ou seja, foi feito o leilão dessas rodovias da nossa região. Essa já estava contemplada pela Renovisa, então está vencendo o contrato, e foi inserido várias estradas nessa rota da Mogiana. Então, hoje vai ali para o lado de Mogi, né, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, você pega ali Olambra, vem. O lado bom nosso, por exemplo, hoje nós temos uma estrada simples, que não são duplicadas, daqui até São João do Boa Vista, que dá mais ou menos 80 quilômetros. Se a gente pegar até Casa Branca, dá mais ou menos 65 quilômetros, dando um total, de uma ponta a outra, passando por Caconde, 145 quilômetros. Dentro desse leilão, do edital do leilão, está contemplado duplicação de São João da Boa Vista até Vargem Grande do Sul. Em consequência, duplicação de Vargem Grande do Sul até Casa Branca. Então, para nós aqui, nós vamos diminuir de 80 para 55 quilômetros. Vai ter daqui a Várzea só, estrada simples. E também, de Casa Branca, vai ser duplicado até Itubi. E de Itubi a São José do Rio Pardo, de São José do Rio Pardo a Tapiratiba, de Tapiratiba a divisa de Minas Gerais. Então, se hoje daqui a Casa Branca é 65 quilômetros, vai cair para 15 estradas simples para nós. Somando as duas, vai dar 70 quilômetros só de estrada simples. E também, em outra parte da cidade vizinha nossa,
a duplicação de Mococa a Cajuru. Tem gente que está criticando. Vai ter pedágio? Vai. Mas o pedágio vai ser subsidiado. Segundo a expectativa, que o de Itapiratiba vai ser R$ 3,20. Moradores de Itapiratiba que usam para Guaxupé, redução de 50%. É o que acontece em Tubi, São José do Rio Pardo, né? E outra coisa boa desse leilão é que vai ter uma redução até 30% dos pedágios que já existem dentro dessa área que foi feito o leilão. Tem uns que vai ser 5%, outros 10%, 15%, chegando até 30%. Então, para um futuro aí, que a concessão é para 30 anos, logo, acredito que o ano que vem, ao encerrar o contrato agora da Renovia, e eles começaram a assumir, o ano que vem já começa essas obras na nossa região. Senhor presidente, é só isso. Muito obrigado. Boa noite a todos aqui presentes, aos vereadores, mais uma vez, uma boa noite. Parabenizo todos vocês aí pelas conquistas, né? A Beth disse aí que vão fazer na praça a castração aí dos animais aí. Não sei se seria viável ou não, se já está demarcado, mas não sei se no ginásio de esporte seria mais conveniente, em virtude da praça, né, aqui, para evitar esse problema das doenças. Mas já que pediu a limpeza antes e depois, né, talvez não haja assim, né, tanto problema. Mas eu falo assim, o ginásio de esporte é um local, mas seria mais apropriado para que os animais pudessem ficar ali à disposição, até que os donos viessem realmente buscar, ou se já vão, assim que fizer a castração, já vão levar. Mas eu falo assim, para que não haja aquele tumulto, né, aquele transtorno aí na praça, mas se já está tudo legalizado, se tiver tudo acertado, né, que bom que... Então, fica aí apenas uma informação, né? Mas se já está tudo acertado aí, que bom que o pessoal realmente traga os animais, né? Porque senão perde aí uma grande chance aí no dia 18 e 19 de março, na castração desses animais, que vai melhorar muito. E eu tenho andado muito aí pelo município, aí vendo realmente as estradas, e eu tenho encontrado muitos cachorros soltos pelas estradas. Esses dias eu fui para Muzambinho, eu tive que até parar o carro, eu só não consegui pegar uma cachorrinha, que ela entrou no mato, mas totalmente, eu acredito que não passa aí de alguns dias, ela vai morrer de tanta bicho que tinha. Eu acho que é isso que ela ficou com medo, né, quando eu parei o carro para tentar pegar essa cachorrinha. Mas, de longe, a gente já sentia aquele mau cheiro, né? Então, a gente vem, assim, triste, né, na viagem, em virtude de... E eu vi que, realmente, alguém tinha soltado, porque ela estava andando sem rumo pelas estradas. Mas não foi só ali, não. Foram vários pontos aí que eu vi vários animais soltos aí. Espero que haja realmente uma conscientização da população, das pessoas, que tragam realmente os animais aí para evitar uma proliferação aí de cães soltos aí, que depois acaba soltos mesmo aí pelas pessoas, que infelizmente é o que mais a gente vê. As estradas realmente, a gente sabe da dificuldade da prefeitura, e isso aconteceu, né, essas chuvas em toda a nossa região, mas o nosso município realmente é extenso, e as estradas são muitas até de difícil acesso,
mas a Prefeitura vem desenvolvendo aí um grande trabalho, e agora com a chegada aí de mais uma retroescavadeira, que já fez a licitação, já houve a firma vencedora, então restava o pagamento, do qual nós aprovamos aqui essa suplementação aqui, para que seja efetuado o pagamento e essa máquina logo comece o serviço em todo o nosso município. E isso aí é um trabalho que vem sendo feito por todos os vereadores aqui na conquista de recursos junto aos deputados estaduais, federais, essas emendas, esses recursos, e tem ajudado muito o nosso município. E todos aqui, todos os vereadores fizeram a sua parte. Ainda tem caminhão-pipa para chegar e outros maquinários que a gente sabe que logo estará aqui, para que a população, então, possa ficar mais tranquila. E tem as horas de máquina também, que a Prefeitura licitou, e eu acho que ainda tinha aí, do ano passado, umas 500 horas, e me parece que foram feitas, acho que mais 2.000 horas aí de licitação. Então, aos poucos, vai melhorando as nossas estradas, e que realmente precisam de recursos. Mas hoje eu tive vendo mais uma matéria e uma informação de um colega de Poços de Caldas, referente às terras raras, né, que Poços de Caldas vai ser beneficiado. E essas terras raras, o Brasil é o segundo, né, maior país aí com essas terras. Primeiro é a China e segundo é o Brasil. Então, e Caconde, é lógico, a gente sabe que, dividindo aí com o estado de Minas, há uma grande expectativa e uma grande possibilidade também dessas terras raras, né? Então, eu pedi para esse amigo em Poços de Caldas informações junto ao IPT, do qual eu trabalhei na Prefeitura em 82, quando o IPT esteve aqui, e, naquela época, já se falava em terras raras, e a gente nem sabia o que era, né? Então, fora isso, as grandes jazidas que a gente sabe que tem aqui em nossa região, mas em Caconde também. Então, eu vou depois fazer esse levantamento e solicitar ao IPT essa pesquisa sobre as terras raras aqui em Caconde. E, com certeza, isso, no futuro, será de grande importância para a nossa cidade, porque é muito dinheiro que retorna ao município. Poços de Caldas, eu sei que vai receber, eu não vou falar milhões, mas é muito dinheiro que Poços de Caldas vai receber em virtude dessas terras raras. E essas terras raras, para que todos fiquem sabendo, são aquelas que têm 17 componentes nessas terras raras, né? Então, desse material é feito placa de computadores, de celulares, de material bélico e tantos outros aí, principalmente aquele imã, né, que realmente é o que mais está tendo aí no mundo aí. Então, é de grande importância e é uma expectativa aí para o futuro de nossa região, né, Poços de Caldas, e, lógico, vamos torcer para que Caconde também seja contemplada com essa pesquisa, que eu vou levantar e solicitar junto ao IPT sobre as terras raras aqui em Caconde. Agradeço a todos vocês, vereadores, pela dedicação, e todas as sessões, eu sempre falo, pela responsabilidade de todos vocês, pelos requerimentos, pelas indicações, o quanto vocês todos e nós preocupados com o nosso município, com a nossa cidade, com a estrutura, com o andamento da administração, enfim, a gente fica realmente preocupado, e o que depender da gente aqui, a gente está sempre pronto para ajudar, para resolver, através de indicação, através de requerimentos, orientando assim a administração, para que ela possa também rever certas coisas que estão acontecendo no nosso município, na nossa cidade,
e que a assessoria do prefeito, então, tome as providências necessárias, passando também essas informações ao prefeito, para que ele, então, se dedique e se comprometa realmente com a nossa sociedade. Agradeço a presença de todos vocês aqui, e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.